E meus queridos amigos, irmãos e colegas, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E vamos para mais um vídeo de reflexão do Evangelho de Jesus escrito por João e refletido por nós. Estamos nessa jornada aí, iniciando, e tem sido uma bênção, cada reflexão, cada leitura. Eu sempre lembro você de fazer a sua leitura, a sua reflexão e deixar que o Espírito Santo de Deus e a palavra faça a transformação na sua vida. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. E estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação. E em cada um cabia cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui a nossa leitura hoje. Vamos refletir juntos, trazendo a memória aqui para complementar a nossa reflexão. Lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre a introdução ao Evangelho de João, eu disse que João se importou em falar de uma coisa muito importante, que o Evangelho de João é conhecido na teologia pelos 7 sinais. João focou, nesses sinais, e eles têm um propósito específico. E aqui nós iniciamos essa questão do primeiro sinal de Jesus, em que João se atém e demonstra para nós o porquê de cada um deles. De ter chamado Pedro, encontrado com André, com Felipe, com Natanael. E aí aqui o relato de João nos diz que 3 dias depois disso, houve um casamento em que Jesus foi convidado, em que a mãe de Jesus já estava ali e Jesus foi convidado para esse casamento. Só uma coisa que é importante, um detalhe aqui, para a gente entender um pouco do contexto da cultura: os casamentos nessa cultura e nessa época duravam em média 7 dias. Não era somente um momento de casamento que nós estamos acostumados, mas a festa durava pelo menos 7 dias. E aqui Jesus tinha sido convidado, para estar nesse casamento. Mas, sabendo da divindade de Jesus, que Jesus é Deus, sabia das coisas, esse casamento já estava preparado nas intenções e nas ações que Jesus tinha em participar dessa celebração. E várias coisas demonstram isso para nós, Versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E por que é importante a gente enfatizar aqui e refletir sobre esse versículo? Naquela cultura, com esse formato de festa, logo no primeiro dia, se acabasse o vinho, era uma grande desonra, uma grande vergonha para a família e para os noivos. E Jesus era amigo dessa família e desses noivos.
e a mãe de Jesus também. E ela se preocupou muito quando isso aconteceu e foi pedir ajuda a quem realmente poderia ajudar. Mas ela, quando pede ajuda a Jesus, versículo 3, né? Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse a quem? A Jesus, eles não têm mais vinho, e agora o que nós vamos fazer, né? Contextualizando aqui. Jesus disse, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia, né, que ele se manifestaria, mas Jesus sempre submisso ao que Deus mandava fazer. Mas a mãe de Jesus, aquela que criou, que o conhecia, sabia do seu coração bondoso e da sua misericórdia, e por isso ela pediu socorro a quem podia lhe socorrer. Que ela disse, depois que Jesus respondeu isso, né? É como se ela não tivesse ouvido isso que Jesus falou, mas ela disse, então falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. E nós sabemos que Jesus sabia de todas as coisas e sabia a hora correta de se manifestar em seus sinais, maravilhas e milagres com um propósito específico. Mas aqui nós vemos uma coisa muito importante no versículo 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. E esses serventes estavam ali, disponíveis para ouvir Jesus. Prova disso é o que eles fizeram, versículo 8. Então Jesus disse aos serventes, né? Agora tirem um pouco e levem ao responsável. Eles tinham enchido todos aqueles potes com águas e levaram ao responsável pela festa. E eles fizeram exatamente o que Jesus lhes pediu. A mãe de Jesus deu uma ordem a eles. E eles ouviram exatamente o que Jesus iria fazer. No momento, para eles, não tinha sentido nenhum o que Jesus estava pedindo. Mas eles obedeceram. E aqui temos um princípio muito importante. Seguir a Jesus. Viver para Deus como um filho de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, nos faz obedecer sem questionar, sem fazer sentido ou sem entender uma ordem. E essa é uma característica daqueles que estão disponíveis a fazer o que Deus quer fazer e participar do propósito que Ele tem. Esses que estão disponíveis, trabalham, colocam a mão na massa, se envolvem com a causa de Jesus, geralmente são as pessoas que participam do propósito específico de Deus, fazem parte daquilo que Deus está fazendo e têm o privilégio de viver junto o agir de Deus, e não somente de ver, não somente de ouvir, mas de participar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Jesus deseja fazer. Sinais, maravilhas, milagres, grandes feitos. Versículo 9. Houve um suspense aqui para os que sabiam o que tinha acontecido. Acabado o vinho, enchido os potes de água, pegou aquela água e levou até o responsável pela festa. Houve um suspense. O que agora vai acontecer? E olha o resultado. O que o responsável pela festa disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. A água que Jesus transformou em vinho foi o melhor vinho que esse cara experimentou. E ele estava acostumado a fazer isso porque é a profissão dele, era o ofício dele, era a responsabilidade dele organizar as festas, cuidar das coisas. Então ele sabia o que era um bom vinho. E detalhe, aqui ele demonstra para nós que havia algo muito diferente nesse casamento. Esse casamento estava de ponta cabeça. Esse casamento estava ao contrário. Esse casamento tinha a participação de Jesus. Esse casamento tinha o propósito de revelar parte de como era o reino de Deus. E o reino de Deus, um reino de cabeça para baixo, em comparação com o mundo e as formas como nós vivemos. E aqui ele estava testificando isso. Em todos os outros casamentos é diferente, mas aqui aconteceu algo inusitado. E Jesus já estava dando sinais do que era o reino de Deus, do que eram os seus feitos, que iam em contramão daquilo que esse mundo vivia. Versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais.
Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tudo o que aconteceu aqui foram várias coisas, nós podemos refletir inúmeras coisas sobre os noivos, sobre a mãe de Jesus, sobre os próprios discípulos, mas o foco central desses sinais, desse primeiro sinal de Jesus, tinha um objetivo e um propósito certo. Versículo 11. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os sinais de Jesus, como nós falamos lá na introdução, serviam para revelar que Jesus era Deus. E esses sinais faziam com que as pessoas crescem em Jesus. E esse primeiro sinal fez com que os discípulos acreditassem que Jesus era Deus. E esse era o propósito desse sinal, desse milagre, dessa maravilha, dessa transformação de água em vinho. Tudo isso foi para revelar que Deus tem poder através de Jesus e que Jesus manifestava o poder de Deus para que as pessoas crescem em Deus. Esse é o propósito de Jesus. Em cada sinal, em cada feito, em cada milagre, em cada transformação, para que as pessoas creiam. E aqueles que têm o privilégio de estar junto com Jesus participam disso e cada vez mais acreditam, creem e vivem perto de Deus. Esse foi o propósito desse primeiro sinal de Jesus. Nós vamos continuar os sinais e todos os estudos e reflexões do Evangelho de João. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ter se revelado a nós. Muito obrigado, porque Jesus, em sua bondade e misericórdia, veio de encontro a nós e nos disse quem o Senhor é. O amor nas suas atitudes revela um Deus amoroso. Deus, essa é a minha oração, para que as pessoas vejam e creiam, para que as pessoas saibam que Jesus é Deus e creiam em Deus através dos feitos, dos milagres e dos sinais de Jesus, através da palavra e do poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.